Na partida de volta da semifinal do Campeonato Goiano, o técnico Guto Ferreira terá pelo menos uma mudança. Sem o Cauã, quero conversar sobre esse assunto também aqui no nosso vídeo de hoje, com a provável escalação do Goiás e com a insistência envolvendo o atacante Diego Gonçalves. Sobre o Cauã, como eu comentei agora há pouco com vocês, qual é a real situação do jogador de apenas 17 anos de idade? Será que existe uma possibilidade de uma reviravolta dentro dessa sua renovação de contrato? O que disse também o empresário Reinaldo Pita a respeito desse assunto e essa possibilidade do jogador deixar o Goiás para um outro clube do futebol brasileiro. E comentar também sobre uma fala interessante do Adson Batista, apontando como seu favorito, preferido para enfrentar na grande final do Campeonato Goiano, o Anápolis. Essa partida é importante hoje, na noite dessa segunda-feira, no estádio da Serrinha. Será os principais assuntos, serão os principais do nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, vou deixar aqui os vídeos do último final de semana, onde falei sobre temas diversos, inclusive o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição. Na partida de hoje, 7 horas da noite, irei fazer aqui o nosso pós-jogo por volta de umas 9h30, estourando, se tudo der muito errado, até 10 horas, esse vídeo já estará aqui no nosso canal. Tomara que não tenha outra disputa de pênaltis, e caso você não saiba aonde assistir essa partida, te recomendo a Central Play, nossa parceira aqui do canal, onde você pode assistir todos os jogos do Goiás, não só no Campeonato Goiano, mas também com o começo do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, por apenas R$30 mensais. O nosso parceiro aqui também, você pode conferir, além do Premier, que passa os jogos do Goiás no Brasileirão, a DAZN no Campeonato Goiano, na Copa Sul-Americana também, com diversos canais que terão a transmissão, nas partidas dos campeonatos europeus, futebol nacional mesmo aqui nos outros estaduais, você encontra tudinho lá na Central Play. Para você que mora tanto fora do país também, que é muito difícil esse acesso, eu estou aqui na Argentina também, é muito difícil, você não consegue acessar o Premier normalmente, lá na Central Play você encontra tudinho aqui. Vou deixar tanto o Instagram aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado, e o WhatsApp, você também pode chamar por lá também, e assinando esse pacote, vindo aqui pelo nosso canal, também ajuda bastante na divulgação. Jogo do Verdão ao vivo lá na Central Play. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a provável escalação do Goiás nessa partida importante, semifinal, jogo de volta contra o Anápolis na Serrinha, às 7 horas da noite. O Goiás que para esse duelo, o técnico Guto Ferreira, a tendência é que mantenha um time muito parecido daquele que enfrentou o Asa no meio de semana, o Águia de Marabá, no meio de semana passado na Copa do Brasil. Essa partida que foi adiada algumas vezes, era para ser no sábado, depois passou para o domingo e agora na segunda-feira terão pelo menos alguns dias de descanso, que a eliminação fique para a última semana, no caso no passado, e comece muito bem a decisão do Campeonato Goiano, que tenha pela frente o Atlético. O Goiás, a tendência é que tenha o retorno do Bruno Melo na zaga da vaga do Sidmar, alguma dessas alterações pode sim acontecer. A promoção do Bruno Melo no time principal na vaga do Sidmar. A tendência é que lá na frente também a permanência do Palácios fazendo essa função no meio de campo, já por conta de todo o trabalho que foi envolvendo a questão do Cauã, a sua renovação nos últimos dias, e a permanência, assim, muito difícil de entender, do Diego Gonçalves lá na frente. A provável escalação aí com o Tadeu no gol, lateral direito é com o Apodi, Lucas Alter e Sidmar, o Bruno Melo ali na zaga, lateral esquerda com o Sander, meio de campo o Zé Ricardo, o Felipe e também o Palácios. Lá na frente o Diego Gonçalves na direita, o Vinícius na esquerda e o Nicolas centralizado. Eu faria apenas essa alteração. O Diego Gonçalves, que assim não vem desempenhando um grande papel, o Guto Ferreira até tenta dar uma moral ali para ele nas coletivas, mas para qualquer um que assiste as partidas, não tem como a gente negar isso. Vem muito mal, vem jogando muito abaixo do esperado nesse comecinho de ano, e assim, beleza, que tem o dia a dia, a gente não consegue ter acesso a tudo isso que acontece, mas no principal, o torcedor vê, que são sim os jogos. Até aqui o Diego Gonçalves, se tiver feito 2 ou 3 partidas que se salva assim de tirar uma nota 6,5 ou 7, foi muito, numa disputa baixíssima, que é no caso, em comparação com as outras competições do Campeonato Goiano, a gente esperava muito mais. Eu tentaria, por exemplo, uma solução alternativa, por que não? O Alisson, mesmo que o Alisson tenha errado, o pênalti ali contra o Águia, mas acho que poderia agregar de uma forma diferente. O Palácios e o Cauã junto, infelizmente não será uma opção possível, por conta da não renovação até o momento do jovem meio-campista, mas enfim, a permanência do Diego Gonçalves lá na frente por parte do Guto Ferreira. Quero saber a sua opinião, se você concorda ou não comigo, com essa análise, essa provável escalação do Verdão para esse duelo na Serrinha. Não vejo um caráter muito diferente do que a gente pode esperar desse time do Goiás, marcando lá em cima, assim como fez em quase todas as partidas, nesse começo de trajetória em 2023, tendo uma marcação alta, saindo de pé em pé, com uma boa rodagem
arbitragem de bola. Como falei para vocês, tomara que não tenha nem chuva nem pênaltis, né? Acho que as piores coisas que a gente pode ver em uma partida de futebol. E pelo lado do Anápolis agora, o técnico Luiz Carlos Vinck, a tendência é que repita a mesma escalação do jogo de ida, né? Ainda no último sábado, parece que faz muito tempo, a vitória do Goiás por 1-0. Lembrando, caso tenha um empate, o Goiás classifica normalmente, mas perde a condição de liderança nesse campeonato goiano, já que o Atlético tem 2 pontos a mais nesse momento do que o Goiás, já que venceu também as suas 2 partidas na semifinal contra a Aparecidense. Então o Goiás precisa vencer para aí sim fazer o jogo de volta em um eventual final, obviamente aí agora contra o Atlético, decidir no estádio da Serrinha. Uma provável escalação do Anápolis é com o Ellerson no gol, o Davi na lateral direita, a zaga com o Rafael, o Igor e o Fábio na lateral direita. O Vinícius no meio de campo, o Eliezer e um pouco mais avançado o Ariel, o camisa 10, lá na frente o Lion, Gonçalo e também o Vandinho, nessa escalação do técnico Luiz Carlos Vinck, que tem como as suas principais armas, né, tanto o Ariel no meio de campo, com a criação de jogadas, o Eliezer muito bom tanto na marcação quanto também na distribuição de jogo, e lá na frente o Gonçalo e o Ariel, né, também os 2 artilheiros do time, o Vandinho também com bastante velocidade. É um time perigoso que já venceu aqui, inclusive em Goiânia, né, tanto o Vila Nova quanto o Atlético, jogando fora de casa. É um time que o Goiás deve sim ter uma boa atenção e será um bom duelo para a reconfiança do time, né? Pegar ali uma confiança enfrentando um adversário difícil e decisivo nessa noite de segunda-feira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual é o seu palpite para esse jogo na Serrinha? Lembrando que Goiás e Anápolis na história já se enfrentaram 162 vezes, com 81 vitórias do Verdão, 47 do Galo e outras 34 partidas, né, terminaram empatadas. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre a situação do meia Cauã, 17 anos de idade, que acabou sendo afastado, agora desta vez para o time sub-20 do Goiás, por conta da sua não renovação no elenco principal, onde tem contrato até abril de 2024. Essa questão que envolve aí o Cauã, já até havia trago aqui para vocês essa possibilidade dele deixar o Goiás por conta de um pagamento da sua multa rescisória aqui no futebol brasileiro, que gira na casa de mais ou menos entre 2 a 3 milhões de reais. Como o Eduardo Pinheiro, diretor das categorias de base do Goiás, me garantiu, existe um acordo de cavalheiro entre os clubes aqui do país para o não pagamento desta multa rescisória e o jogador acabar tendo que fazer um contrato muito rápido, pagar uma quantia exorbitante, né, para a sua continuidade. Então existe uma confiança entre as principais equipes aqui do futebol brasileiro para o não pagamento dessa multa rescisória, especificamente no país. A multa do Cauã para o exterior gira na casa de 6 a 8 milhões de reais. E essa questão da sua renovação já estava tudo certo, essa informação que foi trazida ainda nesse último final de semana. O Cauã estava basicamente acertado, verbalmente, essas tratativas que já haviam começado, né, desde o início do campeonato goiano. Após o final da disputa da Copinha, com o Cauã sendo um dos destaques, todos os principais jogadores do Goiás na categoria sub-20 tiveram seus contratos estendidos. No caso aí, tanto os 2 zagueiros, né, o Mina e também o Nolasco, o Simeone no meio de campo, lá na frente o Pedrinho tem uma condição mais tranquila, né, dessa sua continuidade até 2025, e o Cauã, que esse contrato até abril do ano que vem, já havia sido procurado para uma renovação. A proposta do Goiás, segundo informações do Thiago Menezes e também lá do pessoal do Imprensa Verde, garantiu que seria 15 mil reais fixos e aproximadamente mais 15 mil por conta do seu desempenho. Por exemplo, sendo um jogador importante, titular como ele vem sendo agora nesse começo de temporada, teria os vencimentos próximos a 30 mil reais, obviamente com a renovação e o aumento salarial, por exemplo, para 2024. Essa oferta já havia sido acordada entre os seus empresários, né, juntamente com a direção esmeraldina, e acabou dando para trás dentro dessa história, né, muito por conta de uma eventual proposta de um outro grande clube aqui do futebol brasileiro. Segundo informações da Rádio Bandeirantes de Goiânia, o Atlético Mineiro e o Flamengo foram as equipes interessadas em contar com um jogador de 17 anos de idade. Ainda não consegui confirmar nada sobre essa história. A última atualização era em relação ao seu empresário, que garantiu que de fato teve essa reunião com o pessoal do Goiás, e ao ter esse contato com um outro clube do futebol brasileiro propondo uma proposta financeira para o jogador e para o clube, né, no caso o Goiás, muito maior do que havia acordado, iria repassar esses valores para o Verdão, onde o Edminho Pinheiro ficou muito chateado com a situação, já que estava tudo apalavrado, e que se fosse para o Cauã, nesse momento deixar o Goiás apenas com o pagamento da sua multa rescisória. Então ficou em uma situação complicada. Acho que o Cauã vale bem mais do que, obviamente, 2 ou 3 milhões de reais a sua multa aqui no futebol
brasileiro, porém com seu contrato se encerrando já em abril do ano que vem, a partir do mês de outubro ele pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol internacional. O Edmir Pinheiro vai falar hoje, por volta ali das 1h da tarde, na Rádio Bandeirantes de Goiânia, a tendência é que a gente tenha um pouco mais de atualização a respeito desse assunto. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa decisão complicada, né? O Reinaldo Pita, né, que é o empresário do jogador, não tem um histórico tão bom assim, então a gente acaba vindo, né, aonde o jogador acaba se metendo, infelizmente, e segundo informações também do Thiago Menezes, o Cauã, ele recebia aproximadamente R$ 1.500 a R$ 2.000, essa é a média que o Goiás realmente paga para os seus jogadores sub-20, já havia trago essa informação aqui pra gente, e uma complementar lá do pessoal da Rádio Band News, é que o Reinaldo Pita, ele fazia um pagamento de aproximadamente R$ 1.000 para o jogador, como se fosse uma espécie de ajuda, né, propriamente para o atleta e a família, e muito por conta disso, tendo a decisão total para o rumo ou não que o jogador deveria seguir. Uma pena, né? A tendência é que feche com outro clube, pelo menos que fique com uma porcentagem razoável pelo lado do Goiás e também uma questão financeira. Para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre uma fala no mínimo curiosa do Adson Batista, sempre ele, né? Eu gosto demais de assistir tanto as entrevistas pós-jogo, enfim, algumas declarações, acho que é um cara que fala a verdade, às vezes o torcedor pode não querer ouvir aquilo, mas é muito claro sobre as questões que está acontecendo no seu clube. E após a classificação na final, né, do Campeonato Goiano contra a Aparecidense, uma vitória na ida por 2-1 e por último, né, ontem no Antonacioli por 2-0, ele garantiu que se fosse para escolher um adversário, não teria dúvida nenhuma, seria o Anápolis, né, na grande decisão do Campeonato Goiano. Abre aspas, final não pode errar, quem chegar à final vai ser por méritos, mas sabemos que não vai ser mas sabemos que serão jogos dificílimos. Assim, nós ainda precisamos jogar de maneira convincente os 90 minutos. Qualquer adversário que classificar junto com a gente não vai estar no seu ápice. Os dois adversários que vão se enfrentar amanhã não estão. Mas final é jogo diferente. Eu acredito tecnicamente no Atlético, a gente ainda tem uns 4 jogadores que precisam se recuperar e jogar em um nível melhor. Eu queria enfrentar o Anápolis, o Goiás é o nosso maior adversário, então eu prefiro o Anápolis com todo respeito. Fecha aspas, né, o que disse o Adson Batista, em tom de brincadeira, enfim, esse jogo muito difícil, colocou uma admiração, um respeito ao Anápolis, muito por conta de já ter vencido o próprio Atlético no Antonacioli nessa atual temporada, um empate com o Goiás na Serrinha, uma vitória contra o Vila Nova no Oba, no jogo de volta das quartas de finais, pegou esse respeito, mas que se fosse obviamente para escolher um adversário, seria o Anápolis, muito por conta dessa rivalidade com o Goiás nas últimas temporadas. Essa seria, no caso, desde 2019, né, o Goiás enfrentou o Atlético na grande decisão, em 2019, 2020 e agora em 2022, né, por último, essas decisões entre Goiás e Atlético. A última que o Goiás ganhou, olha, faz tempo, né? Se eu não estiver muito enganado aqui agora, 2012, 2013, é muito tempo que o Goiás não vence o Atlético na grande final. Se eu não estiver muito maluco, 2014, né, o Goiás acabou perdendo aquele gol no finalzinho, 2013 foi a última final que o Goiás, no caso, ganhou. 2015 foi contra o Anápolis, 16 diante a Aparecidense, 17 também contra a Aparecidense, 18 também, então foi 3 anos aí, 17 contra o Vila Nova. Então, muito tempo que o Goiás, ele enfrenta o Atlético na grande decisão e acaba perdendo. Tomara que mude essa questão, primeiramente hoje, né, buscando a sua classificação e posteriormente nos próximos finais de semana com o grande campeão, mas, como disse aí o Adson Batista, estará sim na torcida pelo Anápolis nesse jogo de volta da semifinal. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião também a respeito desse assunto, se você acha legal ou não essas entrevistas, declarações aí dos dirigentes após as partidas, geralmente pelo lado do Goiás, é o Edmir que costuma fazer isso, né, entrevistas após os jogos. Enfim, eu acho interessante pelo menos para um esclarecimento por parte ali do torcedor e uma análise do próprio diretor, né. Acho que o Adson às vezes ele pode falar um pouco mais do que deveria em relação, por exemplo, à atuação de determinado jogador, mas se é ele que está pagando as contas, tendo o respeito ali também, acho interessante, gosto dessa postura dele e pelo menos sendo sincero, né, em relação à grande decisão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Hoje, lembrando, né, teremos o jogo entre Goiás e Anápolis, você pode assistir ao vivo lá na Central Play, nossa parceira aqui do canal, como de apenas R$30 mensais, com todos os jogos do futebol brasileiro e mundial inclusos, né, além de outros vários canais, e o nosso pós-jogo saindo até no máximo 10 horas da noite, 10h30 aqui no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!